Cabo Verde está diante de um futuro incerto. Até 2030, o país pode enfrentar uma crise que não aparece em relatórios oficiais, mas que já sentimos todos os dias: a fuga da juventude pela emigração. Quando os jovens partem, não é apenas gente que vai embora. É a força de trabalho que desaparece. É a cultura que perde continuidade. É a esperança que se apaga. A grande pergunta é: o que acontece com um país quando seus filhos mais novos já não acreditam que podem construir a vida no próprio chão? Se nada mudar, Cabo Verde pode transformar-se numa nação envelhecida, dependente e sem energia para se reinventar. É disso que vamos falar neste vídeo. Vou explicar 6 grandes problemas que o nosso país pode enfrentar até 2030 se continuar a perder a sua juventude. E não são problemas distantes, são questões que já começam a bater à nossa porta. Por isso, antes de seguirmos, já deixo o convite. Dá o teu like, partilha este vídeo e inscreve-te no canal Fronteiras, porque só juntos podemos abrir os olhos e lutar para que Cabo Verde não perca o que tem de mais valioso: o seu futuro. O primeiro grande problema que Cabo Verde pode enfrentar até 2030 é o envelhecimento acelerado da população. Quando milhares de jovens deixam o país em busca de melhores condições de vida, sobra uma sociedade onde a maioria tem cada vez mais idade. Isso significa menos gente em idade ativa para trabalhar, pagar impostos e sustentar a economia, enquanto cresce o número de idosos que precisam de apoio médico e social. Não é apenas uma questão de estatística, é uma realidade que já começa a pesar. Basta olhar para muitas comunidades rurais, onde a juventude praticamente desapareceu e restam, sobretudo, idosos. Até 2030, se essa tendência continuar, o país pode transformar-se num arquipélago envelhecido, sem energia jovem para criar, inovar e liderar as mudanças necessárias. Mas o envelhecimento não vem sozinho. Ele arrasta um segundo desafio: a falta de mão de obra qualificada. A juventude que emigra não é qualquer juventude. São, muitas vezes, os mais preparados, os que estudaram mais, os que poderiam impulsionar setores essenciais como saúde, educação, tecnologia e até a agricultura moderna. A isto chamamos de fuga de cérebros. Um país pequeno como Cabo Verde não pode dar-se ao luxo de formar jovens apenas para que outros países colham os frutos do seu talento. Até 2030, essa falta de quadros pode tornar-se ainda mais grave, deixando hospitais sem médicos suficientes, escolas sem professores motivados e empresas sem técnicos para sustentar a modernização que tanto se fala. E se a juventude desaparece e os quadros não ficam, surge o terceiro problema: a estagnação econômica. Uma economia só cresce quando há pessoas capazes de criar negócios, de assumir riscos e de trazer novas ideias. Mas se os jovens preferem arriscar fora do país, dentro das ilhas, resta uma economia dependente dos mesmos setores frágeis de sempre, como o turismo e o comércio informal. Turismo é importante, sim, mas é instável. Qualquer crise internacional, pandemia ou catástrofe natural pode parar o setor de um dia para o outro. Sem jovens empreendedores, sem novas indústrias e sem inovação, Cabo Verde corre o risco de entrar em 2030 preso numa economia frágil, incapaz de responder às necessidades básicas da sua própria população. Essa fragilidade econômica abre espaço para um quarto problema: a dependência excessiva das remessas. Hoje já sabemos que grande parte das famílias cabo-verdianas vive com apoio financeiro dos que emigraram. Isso ajuda no imediato, mas também cria uma ilusão de estabilidade. O dinheiro que vem de fora não substitui um emprego estável dentro do país, nem resolve a falta de oportunidades locais. Pelo contrário, pode reforçar a ideia de que a solução para os jovens é continuar a sair. Em 2030, se nada mudar, Cabo Verde pode tornar-se ainda mais dependente desse fluxo, vivendo de recursos que não controla e ficando vulnerável a qualquer crise internacional que afete a diáspora. E quando tantos jovens partem, o impacto não se mede apenas em economia. Há um quinto problema, que é a quebra do tecido social. Uma sociedade não se faz apenas de números, mas de relações, de famílias, de cultura. Quando mães e pais saem,
muitas vezes deixando os filhos para trás. Quando aldeias ficam sem juventude para manter tradições e festas populares, a identidade coletiva começa a enfraquecer. Já se nota isso em várias ilhas. Comunidades quase desertas, casas abandonadas e costumes que vão desaparecendo porque já não há quem os pratique. Até 2030, Cabo Verde pode enfrentar uma crise cultural silenciosa, onde a noção de pertença e identidade se dilui pouco a pouco. E tudo isso desemboca no sexto grande problema: a fragilidade política e social. Quem são os primeiros a exigir mudanças, a questionar o poder, a trazer novas ideias? São os jovens. Se eles não estão presentes, o risco é o país cair na estagnação política, com as mesmas elites a governar sem contestação real. Menos jovens significa menos participação cívica, menos renovação democrática e menos energia para transformar promessas em realidade. Até 2030, se a juventude continuar a sair, Cabo Verde pode tornar-se um país onde a política existe apenas para manter o status quo, sem voz jovem para apontar novos caminhos. Quando olhamos para o que pode acontecer até 2030, fica claro que a maior ameaça de Cabo Verde não é apenas a falta de recursos naturais, nem sequer a dependência do turismo, mas sim a perda da sua própria juventude. Um país que deixa partir a sua geração mais nova, mais qualificada e mais criativa, está a entregar o seu futuro nas mãos de outros. E isso é um erro histórico que não podemos repetir. Cabo Verde não pode continuar a viver de remessas como se fosse uma economia de sobrevivência. Nem pode aceitar que o sonho da juventude esteja sempre ligado à ideia de partir. Precisamos transformar a imigração em escolha, não em obrigação. Para isso, o Estado deve criar condições concretas: empregos dignos, investimento em setores produtivos, apoio ao empreendedorismo, educação conectada com o mercado de trabalho e políticas públicas que tratem a juventude como prioridade nacional e não como problema a ser exportado. Mas também não basta esperar por governos. Cada um de nós tem responsabilidade. Precisamos valorizar quem fica, apoiar o pequeno negócio local, criar redes de solidariedade e dar força à voz jovem em todos os espaços. Porque um país só cresce quando acredita na sua própria gente. Se nada mudar, chegaremos a 2030 com um Cabo Verde mais velho, mais dependente e mais frágil. Mas se tivermos coragem de agir agora, podemos transformar a crise numa oportunidade de reconstrução, onde a juventude deixa de ser apenas esperança e passa a ser protagonista. E é por isso que eu te peço: deixa o teu comentário, partilha este vídeo e inscreve-te no canal Fronteiras. A tua participação é essencial para que esta mensagem chegue mais longe, porque o futuro de Cabo Verde não pode ser exportado. O futuro tem de ser construído aqui, com dignidade, coragem e consciência. Este foi mais um vídeo do Fronteiras. Obrigado por estares conosco. Até o próximo.